Bom dia, meus amados irmãos em Jesus. Uma excelente segunda-feira para todos nós. É com muito bom coração que nós estamos aqui reunidos no momento do nosso Evangelho diário. Este momento que todos reservamos uns minutinhos do nosso dia para abrir o coração para o Evangelho segundo o Espiritismo e para abrir o coração para Jesus. Então sejam todos muito bem-vindos e que a paz do Cristo possa banhar o nosso lar, a nossa família e também a cada dia dessa semana que se inicia. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos refletir um pouco mais sobre a forma como nós acolhemos e também enxergamos o nosso amado Mestre Jesus. Mas para isso, para a gente adentrar nesse tema, primeiro é indispensável que nós pensemos aqui em um exemplo do nosso dia a dia, até para a gente poder conseguir compreender um pouco mais com o coração a nossa reflexão de hoje. Então vejamos só, meus irmãos, todos nós temos uma peça de roupa que a gente gosta mais. Pensemos bem, todos nós temos uma blusinha, um casaquinho, um cachecol que a gente ama mais, tem mais carinho, tem um valor sentimental aquela peça de roupa pra gente, não é mesmo? E justamente por a gente gostar mais daquela roupa, usamos ela com muito mais frequência. Ou seja, toda semana, 1 ou 2 dias, estamos usando aquela roupa. Porque tudo que a gente ama, tudo que a gente gosta e tem carinho, queremos perto de nós, queremos ter contato com aquilo que nos faz bem. Então essa pecinha de roupa que a gente ama mais, estamos sempre, mas sempre usando ela. Pensemos na nossa semana, não tem sempre uma blusa, um casaquinho que a gente usa toda semana? Ou sempre quando a gente abre o guarda-roupa, vamos direto naquela peça de roupa? Nos lembramos muito mais dela, porque amamos mais ela. Enquanto temos também peças de roupa que nós pouco nos lembramos, elas ficam ali, guardadas lá no fundo da gaveta, no fundo do guarda-roupa, e raramente a gente se lembra de usar aquela peça. Vez ou outra nos lembramos e até pensamos: nossa, tem tanto tempo, tem meses que eu nem uso essa blusa. Mas é porque a gente não tem tanto carinho assim por ela, ou tanto amor, ou se sente bem usando ela, quanto aquela que a gente já usa mais frequentemente. Meus amados irmãos, firmemos isso no nosso coração. Tudo que a gente ama, a gente tem mais carinho. Tudo que a gente ama, nós temos o desejo de ter perto da gente, porque nos faz bem. E eu estendo esse exemplo que nós demos aqui das roupas que a gente mais ama, porque usamos com mais frequência, nos lembramos mais, aos ensinamentos de Jesus. Quando nós amamos verdadeiramente os ensinos divinos que Cristo derramou para nós temos a necessidade de revestir a nossa alma diariamente deles. Quando nós amamos verdadeiramente as palavras de Jesus, nós jamais as esquecemos no fundo da nossa alma. Jamais. E nos lembramos frequentemente de revestir a nossa alma dela, porque temos carinho, temos amor
pelos ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus. Então, meus irmãos, quando todos nós começamos a compreender que Jesus, ele não é apenas um mestre terreno ou o homem nazareno que esteve aqui entre nós, quando começamos a expandir o olhar e a entender com a alma que Jesus, ele é um espírito que está muito mais à frente de todos nós, compreendemos que cada palavra que ele nos ensinou, que ele derramou aqui na terra, são palavras de vida eterna. São palavras que a nossa alma precisa revestir-se dela diariamente, mas por amor a essas palavras. Meus irmãos, pensemos bem. O aluno, quando ele entra na escola e ele ainda é criança, ele vai olhar para o professor e vai notar que aquele professor deve ter uns 30 anos a mais que ele. E justamente por esse professor ser bem mais velho que ele, é uma alma que já passou por muita experiência, já passou por muitos caminhos na vida e tem muito mais conhecimento para passar para aqueles alunos, para ensinar e conduzir aqueles alunos a um caminho melhor. Meus irmãos, Jesus é assim conosco. Ele é o grande professor das nossas almas. E ele está muito mais à frente de todos nós, moralmente, intelectualmente, em todos os campos da vida. Jesus está muito mais à frente de nós. E justamente por estar tão à frente, tudo que ele nos ensinou são rotas, são caminhos para que a gente possa fazer escolhas melhores para a nossa vida. Porque o Cristo, tendo muito mais experiência que nós, já passou por certas coisas, vivenciou também certos momentos, e ele vem nos ensinar o caminho para encontrar a paz, para encontrar a libertação da nossa alma. Meus irmãos, Jesus, ele é o guia para a nossa vida eterna, não apenas para esse momento aqui na matéria. Por isso, vamos expandir o olhar para entender que Jesus, ele é o mestre do nosso espírito. Ele é aquele que nos ama e nos conduz para os melhores caminhos, porque ele tem muito mais experiência e ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Por isso, hoje, nos dias atuais, nós lemos os ensinamentos do Cristo de há 2000 anos atrás e nós conseguimos perfeitamente aplicá-los na nossa vida. Conseguimos perfeitamente compreendê-los e exercê-los ainda. Porque olha só, se Jesus está muito mais à frente da gente, os ensinos dele podem passar milênios e milênios, continuam sendo atuais para o nosso aprendizado. Meus irmãos, só para a gente pensar, enquanto nós éramos espíritos perdidos nas sombras, espíritos perdidos nos caminhos mais errados, mais viciosos, Jesus já era um espírito puro. Só isso nos mostra a grandeza do Cristo. E como, meus irmãos, temos que abrir o coração verdadeiramente para amar cada palavra dele e guardar na alma cada ensinamento dele, revestindo-nos diariamente com os ensinamentos daquele que sabe muito bem para onde nos conduzir. Por isso, Cristo, diante dos apóstolos, meus irmãos, já dizia para eles: se vós me amais, guardai meus mandamentos. Jesus fazia esse pedido aos apóstolos.
se vós me amais, guardai meus mandamentos. Lembremos do início da nossa reflexão. Tudo que a gente ama, tudo que a gente tem mais carinho, a gente guarda. Tudo que a gente ama, a gente quer se revestir daquilo diariamente. Então Cristo fazia esse pedido: amai, me amai, amai as palavras, os ensinamentos que estou aqui passando e guardai-os no coração. Porque quando se ama, se guarda com muito mais carinho aquilo, com muito mais respeito, com muito mais compreensão. E esse pedido de Jesus ainda é estendido e sempre será para todos nós. Se amamos os ensinamentos do Cristo, se amamos a Jesus, jamais esqueçamos os ensinamentos dele no fundo da alma, tal como aquela roupa que a gente pouco se lembra e fica lá. A gente só se lembra dela quando precisa dela. Não façamos assim com os ensinos do Cristo, mas que a gente possa ter aquela boa vontade de nos revestir por amor dessas palavras diariamente, porque amamos e guardamos com muito carinho tudo que Jesus nos ensinou. Que assim seja. Bom, meus amados irmãos, que possamos diariamente nos revestir da luz que Jesus nos banha, com os ensinamentos dele, com a forma como ele nos conduz para os caminhos melhores. Jesus tem ensinamento para tudo em nossa vida. Se é uma dificuldade com os amigos, se é uma dificuldade na família, no emprego, se às vezes são pensamentos muito densos que estamos tendo, Jesus, ele tem ensinamento para tudo isso. Porque o mestre sofreu tudo isso, e ele não tinha necessidade de espiar nada aqui na terra. Mas ele sofreu cada situação penosa para a gente ter ali o exemplo de como agir. Guardemos esses ensinamentos com amor no nosso coração e não esqueçamos eles no fundo da alma. Bom, meus irmãos, esta nossa mensagem ela foi inspirada no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3. Também vamos nos lembrar que é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da Cidade Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus sempre em nosso coração. Uma excelente segunda-feira para todos nós. Que assim seja.